Bom, pessoal, a gente vai entrar no Novembro Azul, que é um mês de conscientização ao câncer de próstata, e a gente vai aproveitar aqui nesse período para falar sobre tanto sobre o câncer de próstata quanto o crescimento benigno da próstata, um pouquinho de saúde masculina, a importância do check-up masculino. E uma das coisas que as pessoas mais utilizam, né, para fazer esse check-up masculino é um exame que chama PSA. Então, o PSA, ele é uma glicoproteína, uma substância que é feita a dosagem no sangue e muita gente utiliza como referência única, assim, para saber se tem câncer de próstata, se tem risco, se não tem. E esse é talvez um dos primeiros erros que a gente tem com relação à utilização do PSA como estratégia única para a prevenção do câncer de próstata, né? Ele é importante, ele mudou muito a história da doença do câncer de próstata. Antes da existência do PSA, a identificação de câncer de próstata em características precoces, que tinham possibilidade de cura, era muito baixa, acabava identificando câncer de próstata quando já estava com a doença avançada, uma doença metastática, e agora a gente consegue identificar uma doença mais precoce e o PSA ajuda muito nisso. Mas ele não é a única informação necessária. Por quê? Porque eu preciso saber interpretar adequadamente o PSA. Então, uma das coisas mais importantes na interpretação do PSA é saber que aquele número ele não é uma referência para todo mundo, né? Muita gente olha lá a referência do laboratório e coloca, PSA abaixo de 4 está normal. Essa é uma referência que, primeiro, que já é bastante antiga, né? Segundo, o PSA ele tem uma variação muito grande com a idade, com o processo do envelhecimento. É comum a gente encontrar um PSA um pouco mais alto num paciente mais idoso e não ter problema nenhum de câncer de próstata, enquanto se eu encontro um PSA, mesmo que não seja 4, mas um PSA de 3, 3 e pouco, num paciente abaixo de 50 anos, isso para mim já liga um alarme, né? Então, assim, ele não é um valor absoluto para todo mundo. A gente precisa fazer alguns refinamentos nesse PSA. O primeiro refinamento é ver a relação do PSA com a idade do paciente. Então, existe um PSA esperado para cada idade. Segundo refinamento que é importante, e isso vai ser só no paciente que ele é acompanhado de maneira mais contínua. Eu estou olhando o PSA agora como uma foto e eu preciso ter uma referência como se fosse um filme. Eu vou comparar com os últimos anos e vejo se tem algum crescimento progressivo desse PSA numa velocidade que também que seja alarmante. E essa velocidade alarmante seria um aumento acima de 0,75 em um ano. Então esse é um segundo refinamento que a gente faz com o PSA. E o terceiro refinamento que a gente faz com o PSA, que é extremamente importante também, é um negócio que chama densidade de PSA. A densidade do PSA nada mais é do que quanto de PSA eu tenho para aquele tamanho de próstata do paciente. Eu não posso ter uma quantidade muito grande de PSA se a próstata é pequenininha, mas também em próstatas maiores eu posso ter um PSA um pouquinho maior e não ser câncer. Então existe um cálculo que a gente faz, que você divide o valor do PSA pelo tamanho da próstata, encontra essa densidade do PSA para saber se está no valor alarmante ou não, ou se é um valor característico de um crescimento benigno da próstata, por exemplo. Tá? E outra coisa que a gente precisa ter em mente é que o PSA ele sofre interferências de outros fatores. Então, na consulta, a gente precisa ver se o paciente não teve infecção urinária, se não teve uma prostatite, que é algo que pode subir bastante o PSA, se não teve nenhuma manipulação urinária recente, que também pode acabar influenciando nesse valor do PSA. Então, todas essas informações são métodos da gente fazer o refinamento da informação que a gente encontra naquele laboratório, né, aquele exame de laboratório, para a partir daí identificar um paciente que tem um risco de ter um câncer de próstata e necessita de uma avaliação a mais,
ou não. Ou o paciente não tem risco, eu não preciso fazer um procedimento mais invasivo ou um exame complementar mais rebuscado se eu não tenho nenhuma alteração significativa naquele exame laboratorial.